E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre procedimento comum, fase postulatória, e nesse vídeo nós vamos começar a analisar as respostas do réu, tudo bem? E iniciaremos aí com a contestação, que é o principal mecanismo de defesa do réu, tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Olha só, galera, se vocês perceberem, nós estamos traçando uma sequência lógica do processo. Então, só para a gente se situar dentro da marcha processual. Nós começamos falando sobre a petição inicial. Tudo bem? Vimos aí que a petição inicial é a peça inicial do processo civil, responsável por tirar a jurisdição da inércia, ok? Depois, feita a petição inicial, protocolada a petição inicial, nós vimos quais são as posturas que o juiz pode adotar depois de analisar a petição inicial. Então, vimos aí 4 possibilidades que surgem para o juiz no momento da análise da petição inicial. Se o processo estiver ok, se o processo estiver com tudo perfeitinho, a petição inicial, melhor dizendo, né? O juiz determina a citação do réu. Vimos as principais peculiaridades sobre citação, falamos sobre as modalidades de citação previstas pelo Código de Processo Civil, tá? E aí nós vimos que no procedimento comum, o réu, ele é citado, em regra, para participar da audiência de conciliação e mediação, ok? No procedimento comum, o réu não é citado para contestar logo de cara. Ele é citado para participar da audiência, tá? Em 2 vídeos, nós trabalhamos os principais pontos dessa audiência de conciliação e mediação, lá do artigo 334, uma regra típica do procedimento comum, tá? E vimos que se essa audiência não for frutífera, isto é, se as partes não conseguirem chegar a um acordo, então o processo continuará e agora sim será o momento do réu apresentar a sua defesa, tá? Então nós estamos exatamente neste ponto do processo. Será aí o momento em que o réu vai pela primeira vez, né, falar ao processo, né? Ele vai pela primeira vez expor a sua versão dos fatos, ok? De que maneira o réu ele pode responder à petição inicial? Quando nós falamos respostas do réu ou defesas do réu, o que o réu ele pode fazer, né, para se contrapor aí ao pedido do autor? É claro que a contestação é a principal peça de defesa, tá? Mas o réu, além da contestação, ele também pode apresentar o que nós chamamos de reconvenção, que é um outro instituto que nós vamos estudar na sequência, tá? Então o réu pode contestar, o réu pode reconvir, tudo bem? E é importante você perceber que o CPC 2015, ele trouxe uma simplificação no ponto referente aos meios de defesa do réu. O CPC 2015 simplificou as defesas do réu. Então, basicamente, né, os 2 grandes mecanismos que o réu tem é a contestação e a reconvenção. Professor, eu me lembro que no CPC de 73 tinha uma tal de ação declaratória incidental. E nós estudávamos essa ação declaratória incidental dentro da resposta do réu. Meus amigos, no CPC 2015 não existe mais ação declaratória incidental. Professor, eu li um livro de doutrina que discorda. É verdade.
você tem alguns doutrinadores que sustentam que ainda existe uma única hipótese de ação declaratória incidental. Mas isso nós vamos tratar muito mais posteriormente, tá? Em regra, eu quero que você guarde na sua cabeça que não existe mais a ação declaratória incidental, ok? Professor, quando você fala em simplificação dos meios de resposta do réu, além da extinção da ação declaratória incidental, que outras novidades o CPC 2015 trouxe? Uma novidade importante e que está despencando em concursos públicos é a extinção das impugnações em apartado que nós tínhamos, né? Como assim, professor? Veja, hoje, se o réu quiser impugnar, por exemplo, valor da causa, se o réu quiser impugnar gratuidade da justiça, como que ele faz? Resposta: no CPC 2015, esses assuntos são trabalhados dentro da contestação, como preliminares da contestação. Então não existe mais a impugnação em apartado do valor da causa, não existe mais a impugnação em apartado da gratuidade da justiça. Esses assuntos são discutidos nas preliminares de apelação. Apelação não, desculpa. Nas preliminares de contestação. Ok? Preliminares de contestação. Professor, e as exceções que tinha no CPC de 73? Exceção de incompetência absoluta e a incompetência relativa, né? Nós tínhamos os mecanismos aí das exceções de incompetência. Como é que isso funciona no novo CPC? Simplificação. Não existe mais as exceções. Se você quer discutir incompetência, seja absoluta, seja relativa, você faz isso em preliminar de contestação também. Então a contestação, ela reuniu aí uma grande quantidade de matérias que nós vamos estudar, né, que são discutidas dentro do seu bojo. Tudo bem? Professor, mas beleza, entendi. Então, além da contestação, o réu também tem a reconvenção, né? Nós vamos estudar como é que ela funciona, mas são só essas formas de resposta que ele tem? Veja, não. É bem verdade que o réu, ele continua tendo diversas outras possibilidades para responder, para se opor ao pedido do autor. Ele pode, além de contestar, pode reconvir, ele pode, por exemplo, provocar uma intervenção de terceiros no processo. Isso não deixa de ser uma forma de resposta do réu, tá? Para fins didáticos, nós vamos nos concentrar nesses dois mecanismos principais, contestação e reconvenção, tudo bem? Mas saiba que existem sim outras possibilidades para o réu que quiser responder ao pedido do autor, tá? Feita essa introdução, o que a gente pode aí falar a respeito da contestação? Bom, a contestação é a peça processual de defesa do réu. Contestação é o principal mecanismo de defesa que o réu possui, tudo bem? Se defender no processo civil, apresentar contestação no processo civil, é um ônus, tudo bem? É um ônus e não uma faculdade. Professor, nesse ponto eu não entendi o que você quis dizer. Contestar é um ônus, não uma faculdade. Tá, me explica então a diferença entre ônus e faculdade no processo. Ônus é um dever que a parte tem de realizar um ato processual, mas ela pode optar por não praticar esse ato processual. Só que tem um detalhe. Se a parte optar por não praticar o ato processual, ela terá que suportar os efeitos decorrentes da sua decisão. Então, contestar é ônus. O réu contesta se ele quiser.
Mas se ele não contestar, ele vai sofrer as consequências da sua atitude. Ele vai sofrer consequências negativas que vão ser produzidas a partir dessa escolha. Professor, você está falando da tal revelia? É isso mesmo, é isso mesmo. A revelia é extremamente prejudicial para o réu. A gente vai falar sobre revelia ainda nessa playlist. Mas perceba, o ônus, ele tem na sua essência essa situação de, você pratica esse ato se você quiser. Mas se não praticar, saiba que você vai ter que sofrer as consequências. Por outro lado, faculdade é diferente. Faculdade é uma opção que a parte tem de praticar o ato processual, mas se a parte não praticar o ato processual, ela não será prejudicada. Percebeu a diferença? Tanto no ônus como na faculdade, a parte escolhe se quer praticar o ato ou não. Só que no ônus, ela vai ter que suportar consequências negativas. Na faculdade, não. Então, contestar é ônus, porque se o réu não contesta, tudo bem, mas ele vai sofrer os efeitos da revelia. Por outro lado, apresentar reconvenção é um exemplo de faculdade. O réu reconvém se ele quiser. E se ele não apresentar reconvenção, ele não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo. Tudo bem? Então, contestar é ônus, reconvir é faculdade. Tudo bem? Isso é extremamente importante você perceber, tá? Meus amigos, para não ficar muito longo, nós vamos parando esse vídeo por aqui e no próximo vídeo nós vamos dar sequência ao estudo do prazo da contestação. O prazo da contestação é um assunto importante. Veja, o prazo da contestação, eu posso até te adiantar, é de 15 dias, né? Mas isso é básico. O que pega mesmo na hora da prova é o termo inicial desse prazo. É como eu começo a contar esse prazo. E esse tema, que é importantíssimo, a gente vai conversar no próximo vídeo. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção. Espero que você esteja acompanhando os vídeos da nossa playlist. Espero que esteja gostando. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!